Ô, Sara, eu tenho uma pergunta. Que a gente tá falando de vilões. Carol Conká foi a grande vilã da sua edição. E assim, você e o Gil foram os primeiros a sacar ali que, opa, pera lá, que o comportamento dela não tá bom aqui. E enquanto a casa toda ali amava a Carol Conká, né? O que te despertou ali que você falou, talvez ela não esteja tão querida lá fora? Você lembra? Nossa, exatamente o quê? Eu não sei, eu não lembro exatamente o que que foi o gatilho, assim. Mas assim, a galera lá dentro idolatrava muito a Carol pela história que ela tinha aqui fora, né? Representatividade. Ela realmente tinha. Ela e o Projota eram duas pessoas lá dentro que a galera, assim, abaixava, né, a cabeça, falava o que eles falavam, a galera falava amém. Então, os dois já entraram muito fortes dentro do jogo lá dentro. Talvez aqui fora não, porque o pessoal estava assistindo tudo, mas lá dentro eles eram os grandes favoritos do programa naquelas primeiras semanas ali, sabe? Na primeira e segunda semana. A galera não demorou a entender que eles não eram. Mas eu lembro que foi esse negócio de eu ficar ouvindo pra lá e pra cá as conversas, que alguma hora eu escutei alguma conversa dela que eu achei meio torta a história, assim, sabe? E aí a gente já levei pro Gil, o que eu tinha escutado, aí ele também, vamos analisar melhor aqui as coisas, e a gente começou a pensar. A gente demorou muito pra ter a coragem de verbalizar, a gente falava muito em códigos, porque como a Carol tinha esse favoritismo lá dentro, a gente também tinha medo dela ter aqui fora. Então a gente demorou assim, né? Hoje eu olhando, é uma semana que a gente demorou. Mas enfim, lá de dentro parecia um mês, lá de dentro, a gente verbalizar aquilo. Porque a gente ficava com medo da gente estar julgando ela e ter uma visão dela e aqui fora o povo amar. E a gente tinha vários medos ali, ainda mais o Gil, que é viciado em Big Brother. Eu também sempre amei muito o programa. A gente tinha esse medo de falar besteira logo na primeira semana. Só que tem uma hora que você escuta tanta coisa aqui, tanta coisa ali, que tem hora que você não consegue segurar a língua. Eu, primeiro, não conseguia. E aí foi que eu comecei a falar. E aí eu lembro que eu falei primeiro que o Gil, e o Gil, no dia que eu falei, ele ficou se cagando de medo. A gente já conversou sobre isso aqui fora depois, que ele falou, amiga, no dia que você falou, a minha vontade era segurar a tua boca, com medo do que você ia falar ali naquele momento. Porque eu tava com medo de a gente ser cancelado, e aí eu e você junto pro paredão. Só que assim, eu não conseguia ficar calada. Eu vi algumas coisas e ficava, não é possível. Aí eu lembro, inclusive, que eu vi uma vez ela falando da Lumena, julgando a Lumena dentro do quarto. Isso eu lembro que eu tenho até vídeo sobre isso. Que eu vi ela julgando uma semana a Lumena, que era a pessoa que ela andava pra cima e pra baixo dentro da casa. Eu falei, bom, ela tá falando mal da Lumena, imagina do restante do pessoal, sabe? O que ela não tá falando? O que são as coisas que tá passando na cabeça dela? E aí aconteceu, na primeira semana também, as coisas que aconteceram lá com o Lucas. E tudo aquilo que estava acontecendo, a Carol, vocês podem reparar, na minha edição, a gente, eu e ela, só foi brigar um dia, que foi na semana que ela paredão. A gente nunca discutiu. Porque a Carol era uma pessoa muito divertida de conviver no dia a dia. Ela era muito engraçada, ela fazia muita brincadeira. Então, era uma vilã, que é aquela vilã que a gente, no dia a dia, é aquele amigo que a gente tem, que todo mundo tem um amigo que fala mais merda do que os outros, mas a gente continua convivendo com ele porque é legal a convivência. Então, ela era muito essa pessoa, ela era muito divertida, ela era muito engraçada. Só que às vezes ela estava uns comentários que a gente ficava, isso aqui não tá certo, cara, aí já tá demais, ultrapassou a brincadeira e tá começando a ficar mais pesado. E, claro, e olha que a gente nem via tudo, né? Agora, depois que eu assisti o programa, que eu vi que tinha muito além do que a gente tava vendo ali dentro. E aí a gente falava, cara, isso não tá certo, sabe? E o povo fechava muitos olhos pela representatividade que ela tinha aqui fora. Mas a gente falava mesmo, eu e o Gil, a gente era mais desbocado. Vocês concordam com a revisão histórica que aconteceu? Que hoje, a maioria das pessoas acha que a Carol foi excessivamente cancelada, julgada, assim como houve uma excessiva vitimização do Lucas. Não sei se teve esse excessivo cancelamento. Eu acho que realmente aconteceu muita coisa que é ruim de se ver, assim. Seja foi o que eu falei, naquela época que a gente estava vivendo no mundo, assim. Eu acho que realmente foi muito problemático, muitas falas problemáticas. Mas eu não acho que ela era só aquilo. Eu acho que é isso daí dos cortes da edição, sabe? A galera, na minha edição, teve muito assim, o maior vilão, a maior mocinha. Ninguém é tão bom e tão ruim daquele jeito que a minha edição mostrou ali, sabe? Todo mundo tem lados ruins, sim, e todo mundo tem lados bons, sim. E eu acho que pensando nisso que seria um problema. Mas o que a edição mostrou, eu não tiro o que o público pensou, sabe? O que a edição mostrou realmente parecia que eram coisas muito problemáticas de se ver naquele momento ali. Não, eu concordo com você, mas na minha opinião, é claro, ela disse coisas terríveis, ela fez terrorismo psicológico com o menino, tudo bem. Mas o grande problema ali é que vocês, a maioria de vocês, não teve coragem de enfrentar a Carol Conká. Vocês abaixavam a cabeça para ela. E aí, ela fez o que quis. Se vocês tivessem reagido, acho que ela nem teria saído, porque estava tão interessante ver aquilo, mas aí não tinha, ela não tinha um antagonista, ela não tinha a quem combater.
Ah, não sei se era isso. Eu acho que as torcidas ali estavam todo mundo muito já engajado, mesmo no início do programa ali, por tá todo mundo em casa, não sei se era isso. Eu, pra ser bem sincera, na minha edição, pra mim, ela foi a protagonista. Eu acho que a Carol carregou a edição inteira nas costas. Pra mim, se não tivesse Carol Conká, não existiria Juliette, não existiria Sara, não existiria Gil, não existiria nenhum dos personagens que aconteceu ali. Depois, tanto que, à toa que depois que ela saiu, eles tiveram que procurar uma nova narrativa pra Sim. colocar no jogo, porque ela, até o final do programa, as narrativas ainda circulavam muito em questão da Carol, assim, até hoje, cara, ela, da minha edição, ela é a mais lembrada, ela é a mais lembrada, independente de quem foi o mocinho ou quem foi o vilão, ela carregou a edição nas costas, ela foi a grande protagonista, mas não vou tirar também as coisas que ela falou de errado, sabe, ela falou muita coisa que é problemática, assim, mas é que é difícil da gente falar, né, tipo, lá de dentro mesmo eu nunca briguei com ela, mas eu não gostava das coisas que ela falava, mas achava ela divertida, então assim... Mas olha, eu vou difícil falar, de julgar. Tati, Marcelo, não sei se vocês concordam comigo, mas o BBB 21 foi a edição que as pessoas mais deram certo. Até os cancelados hoje estão descancelados, estão muito bem aqui fora. Sim. Quem se deu bem continua se dando muito bem. Você se deu bem, Gil se deu bem, Juliette se deu bem, Vitube se deu bem, Rodolfo se deu bem. A gente tem uma a única leva de edição. pessoas que se deram muito bem. A única aqui edição fora. que os 20 trabalham com a imagem até hoje. Todos os Exatamente. 20 E é da minha edição. muito difícil acontecer. A Kerline, primeira eliminada, gente, ela tá aí em evidência até hoje.